Aqui no Vozes do Mundo, as histórias ganham vida. Prepare-se para se emocionar e viajar em cada palavra. Prólogo. A noite envolvia a cidade como um manto pesado, abafando os sons e intensificando o silêncio. Em meio às sombras, Fernando, um garoto de apenas 16 anos, movia-se com a destreza e a cautela de quem havia aprendido cedo a sobreviver nas ruas. As luzes fracas dos postes de rua refletiam brevemente em seu rosto determinado, mais amargo. Sua vida, até então, não lhe havia oferecido escolhas fáceis. Cada dia era uma luta por comida, abrigo e, acima de tudo, por um propósito que parecia cada vez mais distante. Essa noite, porém, seria diferente. A mansão no topo da colina, distante das luzes da cidade, exalava uma aura de mistério. Abandonada por anos, segundo rumores, a casa havia se tornado o alvo perfeito para Fernando. Ele havia ouvido histórias sobre os antigos donos, pessoas ricas que acumularam fortuna sem olhar para os miseráveis ao redor. Uma fortuna que, se ainda estivesse lá, poderia mudar sua vida. Podia não ser o plano mais seguro, mas no mundo de Fernando, segurança era um luxo que ele não tinha. O portão da mansão estava entreaberto, enferrujado e gasto pelo tempo, como se há muito tivesse sido esquecido. Fernando, com as mãos suadas e o coração acelerado, empurrou-o com cuidado, temendo que o som alertasse quem, ou o que, ainda pudesse estar ali. O rangido agudo da ferrugem ressoou, mas o silêncio da noite logo retomou seu domínio. Sem hesitar, ele deslizou pela entrada, seus olhos famintos por qualquer sinal de riqueza abandonada. O interior da mansão era ainda mais decadente. O chão de mármore estava coberto de poeira, e as paredes outrora ornamentadas estavam descascando, revelando os segredos de um passado glorioso. Mas algo naquela casa parecia estranho. A escuridão parecia viva, densa demais, quase opressora, como se os próprios corredores sussurrassem segredos há muito enterrados. Fernando subiu a escadaria principal com passos cuidadosos, seus olhos escaneando o espaço em busca de qualquer coisa de valor. O que ele não esperava era o que o aguardava no andar de cima. Ao virar o corredor, uma porta entreaberta chamou sua atenção. Não havia luz ali, mas um cheiro pesado, metálico, preenchia o ar. Curioso e desconfiado, ele empurrou a porta suavemente. Foi quando o viu. Em uma cama grande, no centro do quarto, estava um velho. Sua figura magra e pálida contrastava com os lençóis gastos que o cobriam. Mas o que realmente chamou a atenção de Fernando foram as correntes. Grossas, enferrujadas e presas firmemente à cabeceira da cama. O homem, apesar de suas condições, não parecia surpreso ao ver Fernando. Seus olhos, fundos e cheios de uma sabedoria sombria, fixaram-se no garoto com uma intensidade perturbadora. Fernando congelou. O que era aquilo? Quem era aquele homem e por que estava acorrentado? Finalmente, alguém veio, disse o velho com uma voz rouca, mas firme. Eu sabia que, cedo ou tarde, alguém entraria nesta casa. E agora que você está aqui, não há como voltar atrás. As palavras do homem ressoaram no peito de Fernando, como uma promessa sombria. A mansão, que até então parecia apenas mais uma casa abandonada, agora revelava um segredo muito mais profundo e perigoso do que ele jamais poderia imaginar. Capítulo 1 – Um encontro inesperado. Fernando, com apenas 10 anos, já entendia o peso das dificuldades da vida. Sua rotina era simples, mas carregada de responsabilidade. Ele coletava garrafas e latinhas de alumínio para ganhar alguns trocados. Cada moeda que conseguia era destinada à compra de remédios para sua mãe, que, após um acidente grave, estava acamada com dores constantes nas costas. Seu sonho era simples: aliviar o sofrimento da mulher que amava. Certo dia, enquanto caminhava pelas ruas com seu saco de latas quase cheio, Fernando foi abordado por um grupo de meninos mais velhos. Alguns ele reconhecia de vista, outros até eram conhecidos de seu bairro. Ei, Fernando! Não tá cansado de ganhar tão pouco dinheiro assim? Disse um deles com um sorriso malicioso. Fernando parou por um momento, coçando a cabeça, antes de responder: eu preciso juntar mais latas. Minha mãe precisa de remédios. Mal sabia ele que aquela simples resposta mudaria o curso de sua vida. Um dos meninos, mais velho e esperto, aproximou-se mais, com um tom enigmático, disse: a gente pode te ensinar a ganhar muito dinheiro. $1000 de uma vez só. Quer saber como? Fernando hesitou. O que eles poderiam saber sobre ganhar tanto dinheiro em tão pouco tempo?
A dúvida o corroía por dentro, mas a promessa de poder ajudar sua mãe o fez concordar em se encontrar com eles mais tarde, às 21 horas. Chegando em casa naquela noite, ele viu sua mãe deitada, gemendo de dor. Ele rapidamente preparou um prato de espaguete simples, ajudou-a a se sentar e ficou ao lado dela enquanto comia. O coração de Fernando estava dividido. Ele não sabia ao certo o que aquele grupo de meninos pretendia, mas a possibilidade de conseguir o dinheiro necessário para ajudar sua mãe era tentadora demais para ser ignorada. Quando o relógio bateu 21 horas, Fernando saiu de casa, deixando sua mãe preocupada. Ela tentou chamá-lo de volta, mas ele já estava correndo pela rua, ansioso e confuso sobre o que viria a seguir. Ao chegar ao local combinado, Fernando notou algo estranho: todos os meninos estavam vestidos de preto. "Por que vocês estão vestidos assim?" perguntou ele, sentindo o desconforto crescer. "Não dá tempo de explicar, só coloca essa máscara", disse um deles, entregando-lhe uma máscara preta. O plano era claro: eles iriam invadir uma mansão. Fernando ficou em choque. Ele nunca havia feito nada ilegal em sua vida, mas já estava ali o pensamento de conseguir o dinheiro para sua mãe falou mais alto. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, ele aceitou o plano e subiu uma escada até o telhado da mansão, onde abriu a porta para os outros meninos. A mansão era espetacular. Tapetes luxuosos, quadros antigos e relíquias espalhadas por todos os cantos. Os meninos começaram a saquear tudo o que podiam carregar: relógios, estatuetas e aparelhos eletrônicos. Fernando, ainda em choque, vagava pela casa, até que eles decidiram explorar o segundo andar. Ao entrar em um dos quartos, algo inesperado aconteceu. Eles ouviram uma voz fraca vinda da cama. Quando direcionaram suas lanternas para lá, viram um homem velho, acorrentado à cama, emaranhado em fios, como se estivesse ligado a máquinas de suporte à vida. A visão chocante fez o coração de Fernando parar por um momento. "Por favor, não façam nada comigo", implorou o velho com uma voz rouca e desesperada. Aquela súplica atingiu Fernando como um soco no estômago. Ele sentiu uma onda de culpa e tristeza o inundar, percebendo que estava se tornando o que mais temia: um ladrão, alguém capaz de machucar os outros para conseguir o que queria. Os outros meninos não compartilhavam da mesma empatia. Um deles, impaciente, olhou para Fernando e disse: "Você tem que calar ele de uma vez. Só coloque um travesseiro na cabeça dele e pronto." O horror tomou conta de Fernando. Ele nunca imaginou que a situação chegaria a esse ponto. Em um ato desesperado, ele se colocou entre o velho e seus amigos, protegendo o homem frágil. A tensão no quarto aumentou. Os amigos começaram a insultar Fernando, chamando-o de covarde e idiota. Mas ele estava decidido. "Ninguém vai tocar nele", afirmou com firmeza. No entanto, a resistência de Fernando os enfureceu, e, sem hesitar, eles o atacaram violentamente, batendo nele até que ele perdesse a consciência. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo som fraco das máquinas que mantinham o velho vivo. Os meninos, achando que Fernando estava morto, fugiram da mansão apressadamente, levando o que puderam carregar. O velho, ainda preso à cama, assistia impotente à cena. Após alguns minutos, Fernando começou a se mexer. Seu corpo doía, mas ele ainda estava vivo. A voz fraca do homem preencheu o silêncio: "Você está bem, garoto?" Fernando, ainda desorientado, se levantou com dificuldade, sentindo uma mistura de vergonha e arrependimento. Ele caiu de joelhos ao lado da cama do velho e começou a se desculpar, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Eu sinto muito. Eu não queria fazer isso." O velho, com uma expressão serena, tocou a cabeça de Fernando. "Não se preocupe, meu jovem. Eu já vi muita coisa nessa vida. Você não é como os outros. Eu vejo que você tem um bom coração." Fernando não conseguia entender como aquele homem podia ser tão gentil, mesmo depois de tudo. Foi nesse momento que o velho revelou algo que mudaria a vida de Fernando para sempre. Capítulo 2 – O legado revelado. O velho, que se apresentou como Lauro, começou a contar a Fernando sobre sua vida, seus filhos que viviam no exterior e como ele havia sido esquecido por todos. Ele explicou que, mesmo sendo rico, estava sozinho, vivendo em isolamento naquela mansão. Lauro olhou profundamente nos olhos de Fernando e disse: "Eu acredito que você foi enviado aqui por um motivo. Ontem à noite, eu orei pedindo ajuda, e você apareceu." Fernando, ainda atordoado, ouviu em silêncio enquanto o homem continuava: "Atrás daquela pintura, há um cofre.
Pegue o dinheiro que precisar para cuidar da sua mãe. Mas, mais importante, não perca sua integridade. A conexão entre Fernando e Lauro cresceu rapidamente. Fernando passou a visitá-lo todos os dias, levando comida e remédios, e com o tempo, o velho se tornou uma figura paterna para ele. E foi assim que a vida de Fernando começou a mudar. Capítulo 2 – A revelação do destino. Foi assim que a vida de Fernando começou a mudar. Os dias que seguiram aquela fatídica noite foram confusos e cheios de emoções conflitantes. O jovem não conseguia esquecer o olhar do velho Lauro, nem a forma como ele parecia vê-lo de maneira tão profunda, como se tivesse enxergado algo além da aparência, algo escondido dentro de Fernando que nem ele mesmo compreendia. Cada visita à mansão se tornou um ritual de introspecção. Ajudar Lauro com suas necessidades básicas, como buscar água, preparar refeições e ouvir suas histórias, trouxe uma nova compreensão da vida para o jovem. Apesar de todas as dificuldades e provações, Fernando começou a perceber que havia mais no mundo do que a necessidade imediata de sobreviver. Havia valores que ele nunca havia experimentado de verdade: a solidariedade, a bondade e o desejo de cuidar do próximo. Certa tarde, enquanto ajudava Lauro a se levantar, o velho olhou fixamente para ele e disse: "Você sabe que sua vida está mudando, não sabe, garoto? O que você fez por mim naquela noite não foi apenas um ato de bondade. Foi um passo em direção ao homem que você vai se tornar." Fernando, confuso, apenas balançou a cabeça. Ele nunca havia pensado muito sobre o futuro, exceto no sentido de como iria continuar a sobreviver. "Eu não sei se sou esse tipo de pessoa, Sr. Lauro. Fiz o que parecia certo na hora." Lauro sorriu, um sorriso sábio e cansado. "Isso é o que torna você diferente, Fernando. Muitas pessoas não sabem o que é certo ou ignoram quando o veem. Você fez sua escolha." Aquelas palavras ecoaram na mente do garoto durante dias. Será que ele realmente havia mudado tanto assim? E se tivesse, o que aquilo significava para o futuro? Ele não sabia ao certo, mas uma coisa era clara: o velho homem tinha dado a ele uma oportunidade que poucos recebem. A decisão de uma nova jornada. Com o passar das semanas, a saúde de Lauro começou a se deteriorar. Ele já não conseguia se levantar da cama e suas conversas se tornaram menos frequentes, embora mais profundas. Fernando, por outro lado, se tornava mais hábil em cuidar dele e até passou a gostar das tarefas que envolviam ajudá-lo. Um dia, durante uma de suas visitas, Lauro chamou Fernando ao lado de sua cama. Ele segurava um envelope grosso, lacrado. "Isto aqui é para você, Fernando. Abra apenas quando eu não estiver mais aqui." Fernando ficou perplexo, sem saber o que dizer. A ideia de perder Lauro encheu de tristeza, mas ele sabia que o momento estava próximo. A única coisa que podia fazer era aceitar o presente, com a promessa silenciosa de que o abriria no momento certo. Dias depois, Lauro faleceu. Fernando e sua mãe organizaram um enterro. O único desejo do velho homem era que ele fosse enterrado na cidade onde passou sua juventude, ao lado de sua falecida esposa. O jovem, ainda abalado pela perda, passou dias sem saber o que fazer. Finalmente, numa noite silenciosa, ele pegou o envelope e o abriu. Dentro, havia uma carta e a chave de um pequeno cofre. Na carta, Lauro revelava que havia deixado para Fernando e sua mãe a maior parte de sua fortuna. Não se tratava apenas de dinheiro, mas também da propriedade onde viveram juntos e de um pedido especial: que Fernando usasse o dinheiro para seguir sua própria jornada, para se tornar o homem que estava destinado a ser. A vida de Fernando havia realmente mudado, e agora, ele tinha os meios para moldar seu próprio destino. Capítulo 3 – O peso da escolha. Após a morte de Lauro, a mansão, que antes parecia tão imponente e cheia de mistérios, agora era o novo lar de Fernando e sua mãe. Era um lugar de silêncio, mas também de memórias profundas. A mãe de Fernando, agora recuperada e trabalhando na casa, estava incrivelmente grata por tudo que o velho havia feito por eles, mas Fernando sentia algo mais, um peso que ele não sabia como carregar. "Filho, você tem uma vida inteira pela frente", disse sua mãe, enquanto ambos caminhavam pelo imenso jardim da mansão. "O que você vai fazer com tudo isso?" Fernando não sabia como responder. Ele se lembrava de todas as histórias que Lauro havia contado, sobre seu passado, sobre seus filhos que nunca vinham visitá-lo, e sobre as oportunidades que havia perdido. O jovem percebeu que, agora que tinha recursos, ele poderia fazer algo muito maior do que simplesmente sobreviver.
Ele poderia fazer a diferença na vida de outras pessoas, assim como Lauro havia feito na dele. Foi durante uma de suas longas caminhadas pelo jardim que ele teve uma ideia: e se ele pudesse ajudar outras pessoas como Lauro? E se ele pudesse fazer algo para que idosos, como o velho Lauro, não ficassem sozinhos e esquecidos? Foi assim que Fernando decidiu abrir uma fundação em nome de Lauro, destinada a cuidar de idosos que viviam isolados, sem a companhia de seus familiares. Usando o dinheiro que havia herdado, ele transformou uma das alas da mansão em um centro de acolhimento, onde os idosos poderiam se reunir, socializar e receber cuidados. O projeto começou pequeno, mas logo ganhou visibilidade. A fundação se tornou um ponto de encontro para pessoas idosas, e Fernando dedicou sua vida a garantir que aqueles que antes eram esquecidos agora tivessem uma segunda chance de viver plenamente. A cada dia, ele se lembrava das palavras de Lauro: "Você fez sua escolha." A jornada de Fernando, que começou com um simples roubo, havia se transformado em uma missão de vida. E ele estava apenas começando. Capítulo 4 – Um futuro moldado pelo passado. A fundação que Fernando criou em homenagem ao Sr. Lauro começou a ganhar vida própria. O Centro de Acolhimento para Idosos, que inicialmente era apenas uma pequena ala na imensa mansão, logo se tornou um lugar conhecido na comunidade. Os dias eram preenchidos com risos, histórias antigas e a reconexão de pessoas que há muito haviam sido esquecidas por suas famílias. Era exatamente o que Fernando queria: um local onde os idosos pudessem se sentir amados, cuidados e, acima de tudo, valorizados. No entanto, a vida de Fernando ainda estava marcada por uma constante sensação de responsabilidade. Ele era jovem, e mesmo com sua imensa dedicação ao centro de acolhimento, sentia que havia mais a ser feito. A herança de Lauro não era apenas financeira, mas também um legado de transformação. Fernando sabia que, para honrar verdadeiramente a memória do homem que havia mudado sua vida, ele precisaria ir além do que já havia conquistado. O despertar de novos sonhos. Certo dia, Fernando estava sentado no escritório de sua casa, rodeado por pilhas de papéis e registros do centro de acolhimento. Ele estava exausto, mas satisfeito com o crescimento do projeto. Sua mãe, sempre uma figura presente e solidária, entrou no escritório com uma xícara de café. "Você está trabalhando demais, filho", disse ela, com um sorriso terno. "Precisa descansar um pouco. Está fazendo um trabalho incrível, mas não pode carregar o mundo nas costas." Fernando sorriu de volta, mas havia uma inquietação em seus olhos. "Eu sinto que ainda não é o suficiente, mãe. O que fizemos até agora é maravilhoso, mas é como se algo estivesse faltando. Eu não sei o que é, mas sinto que há mais para ser feito." Sua mãe se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "Fernando, o que você já fez é mais do que a maioria das pessoas faz em uma vida inteira. Você deu uma nova chance a essas pessoas, assim como o Sr. Lauro deu a você." As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente. Ele sabia que ela estava certa, mas ainda sentia aquela necessidade de algo maior, algo mais impactante. Naquela noite, Fernando não conseguiu dormir. Ele andou pela mansão silenciosa, os passos ecoando pelos corredores vazios. Ao passar pela ala do centro de acolhimento, ele parou diante de um mural repleto de fotos dos idosos que estavam sendo atendidos. Olhando para aquelas faces enrugadas, ele percebeu algo importante: não se tratava apenas de cuidar das pessoas que estavam ali. Era sobre deixar um impacto duradouro, algo que pudesse transcender as paredes daquela mansão e alcançar mais pessoas. Foi então que a ideia surgiu: expandir o projeto. Mas não apenas isso, criar um movimento que conectasse jovens e idosos em uma escala ainda maior. Fernando sabia que uma das maiores dificuldades que os idosos enfrentavam era a solidão, e, ao mesmo tempo, percebia que muitos jovens, assim como ele havia sido, estavam perdidos em suas próprias vidas, buscando algo para se conectar. Ele queria criar um elo entre as gerações, um projeto que unisse essas duas partes da sociedade. A criação do projeto Conexões Eternas. No dia seguinte, Fernando começou a trabalhar em um novo plano. Ele chamaria seu novo projeto de Conexões Eternas, uma iniciativa que promoveria o contato entre jovens e idosos, criando laços que pudessem beneficiar ambos os lados. Ele queria que os jovens aprendessem com a sabedoria dos mais velhos e que os idosos sentissem o vigor da juventude novamente. Era uma ideia ambiciosa, mas Fernando estava determinado. O projeto começaria em sua própria comunidade, mas ele já imaginava que, com o tempo, poderia se expandir para outras cidades, quem sabe, até para outros países.
Ele entrou em contato com algumas ONGs locais, escolas e centros de juventude, propondo a ideia de encontros regulares entre jovens e idosos, onde ambos poderiam compartilhar suas histórias, experiências e aprendizados. A resposta foi surpreendentemente positiva. Muitos jovens, especialmente aqueles que viviam em situações difíceis, se mostraram interessados em participar. E os idosos do Centro de Acolhimento de Fernando ficaram entusiasmados com a oportunidade de interagir com as novas gerações. O primeiro encontro aconteceu em um sábado à tarde, nos jardins da mansão. Fernando observou de longe, vendo os grupos de jovens sentados ao lado dos idosos, conversando, rindo e, em alguns casos, até jogando cartas ou outros jogos de tabuleiro. O ambiente estava repleto de uma energia positiva, como se todas aquelas pessoas, de diferentes gerações, finalmente tivessem encontrado um sentido maior em suas vidas. O desafio de crescer. Embora o projeto Conexões Eternas estivesse começando a prosperar, Fernando sabia que a expansão traria desafios. Ele precisaria de mais recursos, mais voluntários, acima de tudo, mais tempo. Mesmo assim, ele estava determinado a continuar. A cada semana, novos jovens se juntavam ao projeto, muitos deles vindos de famílias desestruturadas ou enfrentando dificuldades financeiras. Para Fernando, era como olhar para si mesmo no passado, e isso motivava ainda mais. No entanto, o sucesso do projeto também trouxe problemas inesperados. Certo dia, enquanto ele estava em uma reunião com patrocinadores potenciais, recebeu uma ligação urgente de sua mãe. Um grupo de jovens havia sido desrespeitoso com alguns dos idosos durante uma atividade. Fernando ficou devastado ao ouvir aquilo. Sua intenção sempre fora unir as gerações, mas ele não podia ignorar os conflitos que surgiam. Ele correu de volta ao centro de acolhimento e, ao chegar, encontrou os idosos reunidos, visivelmente abalados. Fernando se ajoelhou diante deles, pedindo desculpas em nome dos jovens. Eu sinto muito por isso. Prometo que isso não vai se repetir. Vou tomar medidas para garantir que todos aqui sejam tratados com respeito. Mais um dos idosos, uma senhora chamada Dona Helena, se aproximou de Fernando com um sorriso suave. Não se culpe, meu querido. Sabemos que os jovens às vezes cometem erros. Mas também sabemos que você está fazendo algo maravilhoso. Só precisamos de mais paciência e compreensão. As palavras de Dona Helena tocaram o coração de Fernando. Ele percebeu que, mesmo com os obstáculos, o projeto estava funcionando. Haveria dificuldades, sim, mas o impacto positivo que ele estava criando superava os momentos de frustração. O legado que se forma. Conforme o tempo passou, Conexões Eternas continuou a crescer. O projeto atraiu a atenção da mídia local e até de algumas celebridades que se interessaram pela causa. Fernando foi convidado para dar entrevistas em rádios e programas de televisão, onde ele falava apaixonadamente sobre a importância de unir gerações e cuidar daqueles que são muitas vezes esquecidos pela sociedade. Ele nunca se esqueceu de Lauro, o velho homem que, em uma única noite, havia mudado o curso de sua vida. Sempre que olhava para a mansão, agora cheia de vida e propósito, Fernando se lembrava de como tudo começou com um simples gesto de compaixão, e de como aquela decisão o levou a transformar a vida de tantas outras pessoas. A história de Fernando, o menino que entrou em uma mansão para roubá-la, mas saiu de lá com uma nova missão de vida, se tornou um símbolo de redenção e esperança. Ele havia encontrado um propósito maior, e sabia que sua jornada estava apenas começando. E assim, com cada nova conexão que se formava entre jovens e idosos, Fernando continuava a expandir seu legado. O que começou como um pequeno gesto de compaixão, agora se transformava em uma força imensurável de bondade e mudança social. A vida de Fernando havia mudado para sempre, e, através dele, tantas outras vidas também. Capítulo 5 – O legado de Lauro. Fernando, agora aos 25 anos, caminhava pelos corredores da mansão que um dia ele havia entrado com intenções de roubo. Ele refletia sobre como a vida tinha dado uma guinada tão drástica desde aquele fatídico encontro com o Sr. Lauro, um homem idoso que ele quase havia roubado, mas acabou salvando. A grande mansão, agora um centro de acolhimento e ponto de partida para seu projeto Conexões Eternas, fervilhava de vida. Jovens e idosos compartilhavam histórias e experiências. Contudo, Fernando sabia que, para além do sucesso do projeto, algo ainda o inquietava. Ele sentia que estava prestes a fechar um ciclo importante de sua vida. O projeto havia se expandido além das fronteiras da cidade, conquistando reconhecimento nacional.
O programa de troca de histórias e apoio entre jovens e idosos era considerado inovador, com um impacto positivo profundo. No entanto, apesar de todo o sucesso, havia algo que Fernando precisava enfrentar: seu passado. Enfrentando os demônios do passado. Certa tarde, enquanto organizava uma nova campanha de arrecadação para expandir o projeto, Fernando recebeu uma visita inesperada. Um homem alto e robusto, com marcas de expressão duras no rosto, esperava no portão da mansão. Era um dos meninos com quem Fernando havia se envolvido no passado, naquele roubo desastroso. Seu nome era Diego, o líder do grupo que incitara Fernando a entrar na casa de Lauro naquela noite. Eu ouvi falar de você, Fernando, disse Diego, com uma voz rouca e amarga. De como você virou o anjo salvador dos velhos e agora está por aí pregando o bem. Sua expressão era uma mistura de desprezo e inveja. Fernando ficou em silêncio, tentando controlar as emoções que aquele encontro inesperado provocava. Ele sempre soube que um dia teria de encarar seu passado, mas não esperava que isso acontecesse tão abruptamente. O que você quer, Diego? Perguntou Fernando, tentando manter a calma. Diego riu, um riso vazio. Você acha que pode simplesmente esquecer o que aconteceu naquela noite? Respondeu ele, avançando um passo. Todos nós saímos daquela casa com as mãos sujas. Mas você, o bom moço, virou um herói. E nós? O que aconteceu com a gente? A realidade era dura. Fernando sabia que seus antigos colegas haviam seguido caminhos obscuros, presos em uma espiral de crimes menores e uma vida de dificuldades. Mas Diego parecia carregado de ressentimento. Eu não posso mudar o que fizemos, Diego, respondeu Fernando, com sinceridade. Mas eu tive uma escolha naquela noite. E fiz a minha. Todos nós tivemos. Eu segui outro caminho, mas nada impede que você faça o mesmo. Diego parecia incrédulo com a resposta de Fernando. Ele riu novamente, mas dessa vez o riso era mais melancólico do que sarcástico. É fácil falar isso agora, né? Disse ele, com amargura. Mas a vida não é tão simples assim. Não para todos. Antes de se afastar, Diego lançou um último olhar para Fernando, cheio de angústia. Lembra-se do que a gente fez. Sempre que você olhar para o espelho, vai lembrar. Com isso, ele desapareceu pela rua, deixando Fernando com um sentimento de desconforto. As palavras de Diego o atingiram profundamente. Ele sabia que sua vida havia tomado um rumo inesperado, mas também sabia que havia muito mais trabalho a ser feito, não só pelos outros, mas também por ele mesmo. Reconciliação com o passado. Nos dias que se seguiram, Fernando não conseguia afastar a imagem de Diego de sua mente. Ele começou a refletir sobre os caminhos que havia trilhado e as escolhas que tinha feito. Sabia que a vida de Diego era o reflexo de muitas outras histórias que ele poderia ter vivido, caso não tivesse mudado seu destino. Ele também compreendia que, enquanto ajudava os idosos, havia deixado de lado a chance de se reconectar com os jovens que, assim como ele, poderiam ter feito escolhas melhores. Foi então que Fernando decidiu expandir seu projeto para incluir jovens em situação de risco. Ele sabia que, se pudesse estender uma mão para aqueles que estavam à beira de cometer os mesmos erros que ele, talvez pudesse fazer a diferença. Ele transformaria conexões eternas em algo maior, algo que não apenas unisse gerações, mas que também oferecesse uma segunda chance para aqueles que, como Diego, estavam à deriva. Fernando começou a trabalhar incansavelmente, estabelecendo parcerias com escolas, centros de reabilitação juvenil e outras organizações. Ele criou um novo braço do projeto, focado em mentorias para jovens que tinham passado por dificuldades semelhantes às dele. O programa incluía oficinas de educação, orientação profissional e, claro, a conexão com idosos, que serviriam como mentores e fontes de sabedoria. O encontro decisivo. Certo dia, enquanto estava organizando um evento no centro de acolhimento, Fernando avistou Diego novamente. Ele estava parado à distância, observando o evento com um olhar indecifrável. Fernando sabia que aquela era a oportunidade que ele havia esperado. Ele se aproximou lentamente de Diego, que permaneceu imóvel, mas não tentou se afastar. O silêncio entre os dois era pesado, mas Fernando sentiu que precisava tentar mais uma vez. Diego, eu criei um novo programa, começou Fernando, tentando medir suas palavras. É para jovens como nós, que fizeram escolhas erradas, mas querem uma segunda chance. Você tem um lugar aqui, se quiser.
Diego olhou para Fernando, e dessa vez seu olhar estava mais suave, quase esperançoso. Por que você se importa? Perguntou ele, com a voz baixa. Fernando sorriu, mas não havia julgamento em seu sorriso. Apenas compreensão. Porque eu sei o que é estar perdido. E sei que todos nós merecemos uma segunda chance. Diego permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois, assentiu lentamente. Pela primeira vez, Fernando sentiu que havia uma abertura. Eles não precisaram dizer mais nada naquele momento. O simples fato de Diego ter ficado foi o suficiente para Fernando saber que havia uma chance de reconciliação, não apenas com Diego, mas com o passado que ele carregava. O final de um ciclo, o início de outro. Nos meses que se seguiram, Fernando continuou a expandir seu projeto, e Diego começou a participar das atividades. Aos poucos, ele deixou de lado a raiva e o ressentimento, substituindo-os por um desejo de mudança. Fernando viu crescer, assim como muitos outros jovens que chegaram ao projeto com histórias difíceis e desafios imensos. Conexões Eternas se tornou uma rede nacional, conectando milhares de jovens e idosos em todo o país. O impacto era inegável, não só nas vidas dos idosos, mas também nas vidas dos jovens, que encontravam em seus mentores mais velhos a sabedoria e a estabilidade que muitas vezes lhes faltava. Certa tarde, enquanto Fernando estava sentado no jardim da mansão, ao lado de sua mãe, ele refletia sobre o quanto sua vida havia mudado desde aquela noite em que entrou na casa de Lauro. Ele se lembrou das palavras do velho: "Você é um anjo enviado por Deus para salvar minha vida." Naquela época, ele não havia entendido o que Lauro queria dizer, mas agora, anos depois, compreendia perfeitamente. A vida de Fernando não havia sido fácil, e ele ainda carregava cicatrizes do passado. Mas ele também sabia que, assim como Lauro havia lhe dado uma segunda chance, ele havia dado essa mesma oportunidade a tantos outros. E isso, para ele, era o verdadeiro legado de Lauro, a capacidade de transformar vidas, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Um novo começo. Fernando olhou para o céu, sentindo uma profunda paz interior. O ciclo que havia começado com aquele roubo desastroso, anos atrás, estava finalmente se fechando. Ele havia reconciliado seu passado, transformado sua vida e criado algo que continuaria a impactar gerações. O passado, que uma vez o havia atormentado, agora era uma lembrança distante, uma lembrança que ele carregava com gratidão, porque foi através dele que Fernando descobriu seu verdadeiro propósito. O menino que um dia entrou em uma mansão para roubá-la, havia saído de lá com algo muito maior do que dinheiro, uma missão de vida. E assim, com o coração leve e uma visão de futuro mais clara do que nunca, Fernando soube que sua jornada estava apenas começando. O legado de Lauro viveria para sempre, não apenas através da mansão, mas através de todas as vidas que ele tocou, direto ou indiretamente. O ciclo de transformação continuava, e Fernando estava pronto para o próximo capítulo de sua vida.